dia, boa tarde em alguns casos para todos os professores. Estamos aqui retomando as ações e dando boas-vindas nesse primeiro diálogo que a gente está estabelecendo com vocês. A proposta de ATPC dessa semana, como adiantado em reunião realizada com PCs, é apresentar para vocês o desenho da ATPC, como que ela está moldada, como que ela é pensada e como vai ser o desenvolvimento. Então, eu venho aqui hoje falar em nome de todos os PCNPs de todas as áreas. Essa gravação será comum, né, nas ATPCs de terça-feira, de quarta e de quinta-feira. A nossa proposta de desenvolvimento, então, de pauta de desenvolvimento, é a apresentação do núcleo pedagógico, incluindo as nossas atribuições, a estrutura das ATPCs, a organização, o programa de recuperação e aprofundamento, voltado aos professores de língua portuguesa e matemática, que será objeto de explanação da PCNP Silvia, e uma apresentação com orientações gerais vinculadas à utilização de recursos tecnológicos e de plataformas digitais, que será apresentada pelo PCNP de Tecnologia, Nino. Dentro dessa proposta de desenvolvimento, eu queria retomar essa questão, que talvez vocês achem que seja até um discurso desnecessário, mas é fundamental a gente se reportar aos papéis que são redefinidos através da resolução SEDUC número 3, publicada em 11 de janeiro de 2021, no qual se coloca atribuições, diferenciações nos diversos papéis, né, de professores coordenadores estabelecidos, funções já conhecidas por vocês, né, no contato com o professor coordenador da escola e no contato conosco, professores coordenadores do núcleo pedagógico. Vocês sabem que essa resolução, ela traz outras funções para a rede, incluindo o chamado PECAI, já utilizando o siglário determinado para isso, que é um coordenador que vai atender alguns agrupamentos de escola. Não são todas as escolas da nossa diretoria que terão essa representação, esse PECAI presente, tá? Existe uma legislação, uma determinação e até um módulo que foi ofertado a todas as diretorias, pensando em municípios que tivessem mais que 5 escolas, tá? E não contabilizando escolas PEI. Vocês sabem que no nosso perfil, né, na nossa jurisdição, nós temos municípios que possuem apenas uma escola, nós temos municípios que têm 5 escolas, mais uma é PEI, enfim, nós temos esse quadro estabelecido e é interessante trazer dentro dessa discussão da resolução número 3, essa readequação de atribuições, no qual o PCNP ele passa a ser mais voltado à questão da orientação do professor. Não que isso não ocorresse anteriormente, porque esse é o pressuposto da existência do núcleo pedagógico. Isso esteve sempre presente nas legislações, nas resoluções anteriores, mas há uma definição e um filtro daquilo que vai ser estabelecido. Por exemplo, nós tínhamos anteriormente a responsabilidade também de atentar à gestão do currículo desenvolvida pelo PC. E por muito tempo, esse foi o foco de atuação do núcleo pedagógico. Tiradas as demandas que eram próprias de algumas disciplinas, que nesse processo acabavam tendo uma ação formativa muito mais desenvolvida, como língua portuguesa, matemática e anos iniciais, de certa forma, os PCNPs eles acompanhavam programas e projetos da pasta que acabavam determinando, né, uma dedicação a essas demandas. Então, a função do PCNP, e isso vai se configurar e se tornar mais explícito no desenho das ATPCs, ela passa a ser o foco absoluto no componente curricular, no currículo, enfim,
e como acontece em sala de aula, porque essa parte de gestão pedagógica, essas outras demandas que normalmente são direcionadas aos professores coordenadores das UEs, elas passam a ser responsabilidade desse PECAI, dessa nova função que foi criada pela SEDUC. Então, nós temos, dentre outras, tá? Eu só destaquei algumas dessas atribuições, a questão muito presente da orientação aos professores para a implementação do currículo e para a utilização desses recursos, desses materiais didáticos disponibilizados pela SEDUC, né? Incluindo os impressos e os recursos digitais, e a implementação e acompanhamento de programas e projetos. Então, se torna comum, é próprio, que esteja configurado que alguns PCNPs são responsáveis por alguns programas, por alguns projetos. Vocês têm PCNPs responsáveis pelo sistema prisional, PCNPs responsáveis pela EJA, PCNPs responsáveis pelo Grêmio, né? E esses papéis, eles continuam, né, presentes e existentes no núcleo pedagógico. Mas essa questão da identificação das necessidades e desenvolvimento de ações de formação continuada aos professores e professores coordenadores, no âmbito da área de atuação que nos é própria, passa a moldar o tratamento que se dará não só às ATPCs, mas também ao acompanhamento nas escolas. A princípio, né, em nome de todos os PCNPs, desejamos boas-vindas para vocês, um bom retorno. Já há uma semana vocês estão, alguns com aulas presencial, alguns em teletrabalho, mas enfim, com essa rotina de retorno do ano letivo já estabelecida. E eu queria, em nome de todos os PCNPs, dar as boas-vindas. Para quem nos conhece, esse é o quadro, né? Temos algumas novidades, como um PCNP para o Conviva, para as questões de mediação, que é o Edcarlo, que iniciou conosco esse ano. Nós temos a Simone, matemática. Já informo para vocês que nossa grande colega, nossa companheira de trabalho, muito amiga, Marta, se aposentou no início desse mês. Em ciências, quem responde é o Carlos, e daí vocês veem também, conseguem observar, né, o módulo como está na diretoria. Nós não temos PCNPs de Química, Física e Biologia. Língua portuguesa temos a Silvia, arte, Cláudia, língua estrangeira moderna, Ana Lúcia, educação física, Michel, anos iniciais é a Ruth que responde, educação especial, a Raquel, Conviva, como eu já antecipei, o Edcarlo, que começou conosco, história, sou eu, Giovana, acho que eu nem me apresentei ainda, todos... temos filosofia com o Marcelo, que também atende aos professores de sociologia. Daí vemos já aqui nesse quadro uma defasagem com relação às ciências humanas, que seria o PCNP de geografia. Em tecnologia nós temos o Nino e temos como analista sociocultural, responsável pela sala de leitura, a Gleice. Tá? Esse é o perfil do núcleo pedagógico, esse é o quadro, o módulo que nós temos para atendê-los. Com relação e hoje nós vamos tratar especificamente dessa pauta, mas eu vou explicar para vocês como será o desenvolvimento posterior dessas ATPCs. Nós temos o mesmo desenho que já estava formatado no ano letivo anterior, em 2020. A divisão das ATPCs por dia e área. Continua a mesma lógica de ATPC de Ciências Humanas acontecendo às terças-feiras, em quarta-feira, Linguagens e quinta-feira, Ciências da Natureza e Matemática. A organização para esse ano, eu vou me detalhar um pouquinho nisso, para explicar até a lógica, né, a perspectiva da SEDUC quanto ao desenvolvimento. E aqui eu estou falando especificamente para professores de anos finais
e ensino médio, porque os anos iniciais seguem uma outra lógica, e não é objeto desse nosso encontro de hoje, tá? Há divisão em semanas, semana A e semana B. Semana anterior, vocês começaram pela semana B. Nessa semana em que está havendo essa fala da diretoria de ensino, consideramos semana A. A proposta de desenvolvimento, pois então, né? Dadas as necessidades específicas da escola e ter o seu espaço de discussão e reflexão, foram disponibilizadas 2 ATPCs, né, para a escola. Uma primeira, na qual a escola vai abordar temas locais, necessidades locais. Logo em seguida, a gente vai ter o desencadeamento, né, desse processo através do canal de formação dos professores no Centro de Mídias, como vocês já conhecem. Isso é comum a todas as áreas, e lembrando, hoje aqui eu estou falando com todas as áreas, tá? Matemática, ciências da natureza, ciências humanas e linguagens. Então, nós temos uma sequência de 3 ATPCs desenvolvidas via Centro de Mídias, pela EFAP. Em seguida, ocupando 2 ATPCs, a proposta de desenvolvimento pelo núcleo pedagógico, é responsabilidade da diretoria, e o retorno dessa fala para a escola, para que continue esse desdobramento, essas discussões que foram realizadas durante o dia. E aqui a gente define papéis. O que nós temos de informação até então? Feita uma avaliação, uma análise do processo, como aconteceu o ano passado, houve a proposta de alguns reajustes, alguns alinhamentos quanto ao desenvolvimento dessas falas, para que houvesse um encadeamento, uma sequência formativa, e não houvesse uma discrepância entre aquilo que era apresentado pela EFAP, no canal de formação do Centro de Mídias, e aquilo que era desenvolvido pelos núcleos pedagógicos, que sempre foi pensado de forma autônoma, sempre foi uma pauta produzida e pensada pelo núcleo pedagógico, né? O que determinou, segundo a avaliação realizada pela SEDUC, uma inconsistência, né, uma desarticulação entre as falas. A proposta, então, que não acontece essa semana, porque é algo que eles estão delineando, construindo, é que, na sequência das ATPCs da EFAP, na semana A, o PCNP entre já com uma comanda por conhecer previamente, antecipadamente essa pauta, ele receberá uma comanda para estabelecer um diálogo com essa fala, com essa formação desenvolvida pela EFAP. Então, nós receberemos, esse foi o entendimento e essa foi a orientação, pautas estabelecidas e construídas, lógico que podem ser acrescidas, podem ser melhoradas, né? Mas com esse desenvolvimento articulado, a pauta da EFAP. Na semana B, que daí requer certa atenção, a semana B, ela é toda voltada à discussão sobre o processo de recuperação e aprofundamento, tá? E aqui nós não estamos falando especificamente das disciplinas de língua portuguesa, dos componentes curriculares de língua portuguesa e matemática, tá? Inicia-se o dia, então, com o PC, desenvolvendo com vocês temas locais, são 2 ATPCs voltadas a isso, ATPCs de 45 minutos, em média, né? Nesse momento, ao término desse processo de fala inicial da escola, a gente vai para o Centro de Mídias, para o desenvolvimento da ATPC da EFAP. E aqui eu peço atenção aos professores, principalmente no desenvolvimento das ATPCs da quarta-feira e da quinta-feira, porque no dia de linguagens e ciências da natureza e matemática, vocês estão na terceira ATPC,
né? Essa que inicia às 8h30, todos no mesmo canal, que é o canal de formação de professores. Vai ser uma pauta comum, então, ao professor de arte, educação física, de língua estrangeira moderna, de língua portuguesa, de matemática, das disciplinas da ciência da natureza. Na terça-feira, para os professores de ciências humanas. Mas, nesse caso específico, quando temos... Eu estou sempre usando como exemplo o período da manhã, mas observem que o período da tarde, ele reproduz esse processo, tá certo? Mas utilizando como exemplo o período da manhã, a quarta TPC das 9h15, especificamente, então, na quarta e na quinta-feira, ela já acontece de forma diferenciada, porque o professor de língua portuguesa na quarta e o professor de matemática na quinta, eles ficam em canais diferentes dos professores das outras áreas, da área, né, dos outros componentes curriculares. Então, o que acontece? Esse professor de língua portuguesa, ele passa a assistir a TPC através do Centro de Mídia, mas nos canais de recuperação e aprofundamento. A Silvia vai especificar isso depois para vocês na fala dela, tá? Mas eu só estou alertando para esse aspecto para que realmente fique claro que a construção desse processo esse ano é diferente daquilo que foi proposto no ano passado, para o professor de língua portuguesa e matemática, porque todo o processo formativo ele se articula nesse dia de ATPC. Então, esse professor de língua portuguesa e matemática, como vocês observam ali, destacado na coluna Recuperação e Aprofundamento Matemática e Língua Portuguesa, ele vai para os canais de recuperação e o aprofundamento proposto por ano sério. Para os demais professores, ou seja, na terça-feira, para o professor de Ciências Humanas, na quarta-feira, para o professor de Arte, Educação Física, inglês, e na quinta-feira, para os professores de Ciência da Natureza, vocês permanecem no canal de formação dos professores, tá? Porque daí o desenvolvimento da pauta é diferenciado daquilo que é proposto para a língua portuguesa e matemática. Eu já antecipo aqui que esse modelo que está estabelecido para a língua portuguesa e matemática, a SIDUC se propõe a estendê-lo às outras disciplinas, às outras áreas, tá? Para fortalecer esse processo de construção, de estudo e pensar nas situações de aprendizagens voltadas à recuperação. E quem inicia com esse processo, sendo de outra disciplina que não língua portuguesa e matemática, é a área de ciências da natureza, que a partir de abril também vai ter um aspecto formativo diferenciado, tá? Então, só para retomar a questão e não gerar confusão, eu vou apresentar uma síntese que é: temos semana A, temos semana B. As responsabilidades estão divididas. A UE está sempre presente na semana A e na semana B em horários determinados, tá? Mas a semana A, a diretoria participa, a semana B, o desenvolvimento está todo voltado ao assunto recuperação e está lá presente na escola e na EFAP, tão somente, tá? É só essa atenção que a Silvia vai, na fala posterior, apresentar esse detalhamento, que língua portuguesa e matemática acabam tendo um roteiro, uma trilha diferenciada. Vocês observam também que nesse quadro apresentado, as duas últimas ATPCs, elas têm essa questão do desdobramento da pauta. Isso é muito importante porque isso reconfigura também o papel do PC, do professor coordenador da escola, dentro do desenvolvimento das ATPCs. O que vai acontecer, então, nesses dias, nessas semanas B, né, onde a pauta é recuperação? Daí, independente da área, tá, gente? Ao término, quase ao término da fala da EFAP, nos 15 minutos finais, haverá a proposta de uma sequência de atividades que serão desenvolvidas pelos professores, né?
Então, lá está a EFAP apresentando, quase terminando a sua apresentação e passando para as escolas, daí posteriormente, será apresentada uma proposta de reflexão, desenvolvimento de uma atividade, enfim, uma estruturação chamada de desdobramento, na qual o professor coordenador ele não terá mais a função de fazer as mediações nesse momento, porque os professores vão se organizar em pares, né, seja via remota ou de forma presencial, e farão essa discussão, né, que sim, vai ser acompanhada pelo professor coordenador. No caso das escolas que contam com o reforço desse professor coordenador de área também, que é uma outra função que foi criada pela SEDUC no início desse ano, terão apoio a essa intervenção do professor de área, assim como do PC, mas não a mediação, né? Eu falo do ano passado tem um desenho específico, e aqui quem vai me entender são os professores de língua portuguesa e matemática que vivenciaram isso, porque no ano passado criou-se uma estrutura no qual antecipadamente PCs, PCNPs e professores facilitadores eram formados, e a pauta da semana seguinte a essa formação era a responsabilidade deles na escola, tá? Desse professor facilitador e do PC. E vocês veem, apesar desse professor coordenador PCNP e essa nova função, que é esse professor de área, já ter uma antecipação dessa pauta, existe um cronograma disso sim, tá, gente? A proposta da secretaria é que sempre se antecipe esse processo. O desenvolvimento vai acontecer no dia da TPC. Então, a formatação é diferente, como a Silvia vai estabelecer depois para vocês. Mas isso é o caso específico de língua portuguesa e matemática. Então, temos esse desenho para esse ano, tá certo? Sabemos que, além das reprises disponibilizadas nos horários colocados na tabela, a gente vai ter sempre acesso a esses vídeos que vão estar disponibilizados lá no repositório do próprio Centro de Mídia e também no canal do YouTube do Centro de Mídia. Elas serão disponibilizadas também no ambiente virtual de aprendizagem, né, da Escola de Formação, como anteriormente já eram disponibilizadas tanto para professor como para professores coordenadores, e isso tudo pode ser vivenciado e pode ser adequado ao horário de vocês, desde que vocês tenham a atenção a respeitar, né, a jornada e o número de ATPCs que devem ser realizados por vocês, professores. Então, é um ponto de atenção, e esse ano temos como uma novidade a definição, o estabelecimento de que os professores, tendo menos de 4 ATPCs a cumprir, devido à sua jornada, eles devem priorizar sempre na semana B as ATPCs desenvolvidas pela EFAP no Centro de Mídias. Então, fica estabelecido esse combinado, essa determinação, que no momento de se priorizar uma ATPC, que seja então as oferecidas pelo Centro de Mídias, certo? Com relação às ATPCs da diretoria, como já antecipei para vocês, a perspectiva que temos, a expectativa que temos é que antecipadamente os PCNPs recebam essas pautas, porque depois nós faremos, na verdade, uma discussão, uma reflexão sobre as pautas desenvolvidas pelo Centro de Mídias. O formato que cada PCNP adotará será combinado com vocês, professores, tá? A Silvia já vai apresentar a proposta dela junto aos professores de língua portuguesa, como ela pretende desenvolver. Existem formatos que a gente utilizou ano passado, que a gente vai repensar um pouquinho, tá? A gente fez gravações pelo YouTube, não significa que a gente deixe de fazer, mas também podemos adotar reuniões via Teams,
Isso tudo vai ser uma discussão que cada PCNP vai desenvolver junto aos professores do componente curricular, tá? Para que o formato atenda realmente a demanda, a necessidade desse professor. Nós vamos chegar num formato mais próximo ao ideal, né? No caso, eu que sou de História, Marcelo, Filosofia, a gente sabe que tem que atender uma demanda também dos professores de Geografia e Sociologia. Então, a gente sempre vai pensar em formatar as nossas organizações de forma a atender todos os professores, tá? A princípio, também, a SEDUC vai trazer essas discussões das outras áreas de conhecimento, com exceção de língua portuguesa e matemática, com um foco maior na área, tá certo, gente? Então, não que exclua a possibilidade posterior de estar apresentando desenvolvimento de pautas voltadas ao componente curricular específico, tá? Mas numa organização inicial, nos foi dito que a organização das ATPCs será pensando em termos de área, tá bom? Então, nós estabeleceremos esse diálogo para ver, dentro daquele horário estabelecido, qual o melhor formato, né? O pessoal aqui do núcleo vai pensar e vai dialogar com vocês, professores, sobre isso. Não vai existir uma padronização, porque cada grupo vai decidir como será melhor o desenvolvimento, tá? E nesse aspecto, uma opinião sua, uma sugestão, é justamente essa perspectiva colaborativa que a gente visa construir, para que isso seja desenvolvido com qualidade e que tenha um retorno legal para todos nós, certo? Com relação ao momento inicial, então, antes de estabelecermos este diálogo, estamos sempre abertos, né, para que vocês nos coloquem dúvidas. Se vocês quiserem direcionar perguntas, estamos colocando aí o e-mail que é direto nosso, tá? Aos cuidados de tal pessoa, se vocês quiserem. Eu tô colocando só o meu telefone nesse caso, tá? Porque daí eu posso direcioná-los e informando para vocês quais são os telefones de cada PCNP. Nós estamos também numa situação em que nós temos PCNPs aqui no presencial e PCNPs em teletrabalho, tá? Mas essa forma de contato é uma coisa que a gente quer facilitar bastante, estamos abertos a isso e nos colocando à disposição, tá? Então, a partir dessa semana, considerada semana A, está aqui mostrado como que vai ser o desenvolvimento, né? A proposta que nós temos para desenvolvimento dessas pautas de ATPC. Semana que vem retomamos a semana B com o processo de recuperação e logo na semana posterior a isso tudo, quando retomarmos a nossa conversa, o nosso diálogo, vai ser daí já sob outro formato, tá? Com os PCNPs, por disciplina, por componente, dialogando com vocês. Quaisquer dúvidas, então, nos colocamos à disposição, agradecemos a atenção, desejamos mais uma vez um bom retorno para vocês, que as dificuldades que tivemos o ano passado, elas não vão ser todas superadas, mas que sejam minimizadas algumas dificuldades maiores que tivemos, né? Nosso objetivo é superar tudo isso, né? Da melhor forma possível, não nos sobrecarregando. A gente teve um longo processo de aprendizagem e a expectativa é realmente melhorar em alguns pontos, não almejando o 100% de melhora, né? Mas pelo menos alguns aspectos, como essas ATPCs como essas aulas, né, de trabalho pedagógico, que elas evoluem de forma muito mais dimensionada, mais equilibrada, né? E até a redefinição desses papéis e atribuições, a gente pensa que vai ser um processo bastante facilitador, né, dentro disso tudo, visto que a retomada desse papel do PCNP, voltado mais ao seu currículo, ao seu componente, à sua área,
vai fazer com que a proximidade nossa seja maior. E é um momento realmente de diálogo estabelecido, tirando essas questões que a gente coloca de mudança de currículo. A gente vê que acontece um processo hoje no ensino médio, é todo um processo de adaptação e de discussão que tem que ser elaborado de forma cooperativa e colaborativa. Meu agradecimento pela atenção. Quaisquer dúvidas, eu aguardo, tá? Todas serão respondidas. Um grande abraço a todos e bom trabalho. Passarei a palavra para a Silvia. Quadro nenhum está acabado, disse certo pintor. Se pode sem fim continuá-lo, primeiro, ao além de outro quadro que, feito a partir de tal forma, tem na tela, oculta, uma porta, que dá a um corredor, que leva a outra e a muitas outras. A lição de pintura. João Cabral de Melo Neto, em Poemas para ler na escola. Sejam bem-vindos, professores. Eu sou a professora Silvia, PCNP de Língua Portuguesa aqui na Diretoria de Ensino, e é com grande satisfação que eu tenho essa primeira fala com vocês neste ano letivo de 2021. Eu desejo um ano letivo de 2021 realizador para todos nós e que todos os desafios, que possam aparecer ao longo desse ano letivo, que todos esses desafios sejam transformados em sabedoria, em aprendizagem e também num senso muito grande de amizade, de respeito e de colaboração entre todos nós. Então, tenham um grande ano letivo de 2021, em todos os aspectos, em aprendizagem, em sabedoria, em tranquilidade, e que cada um dos estudantes possa apreender cada ensinamento que com certeza todos os professores oferecerão a eles. Hoje, em especial, eu vou falar um pouquinho com os professores de língua portuguesa e com os professores de matemática. Por que os de matemática também? Porque eu vou falar um pouquinho sobre o programa de recuperação e aprofundamento para a língua portuguesa em matemática. Esse programa de recuperação, ele visa dar uma formação continuada para os professores de língua portuguesa e de matemática, para esses professores trabalharem de maneira sistematizada ao longo do ano de 2021 a recuperação com os alunos que apresentarem necessidade de participarem dessa reunião. Essas reuniões, elas acontecerão ao longo do ano nas reuniões de ATPC. Ela está, até o momento, prevista para acontecer na semana B. Então, toda vez que vocês virem no calendário de ATPCs, principalmente até esse primeiro bimestre, que é nesse primeiro bimestre que nós temos agora no momento esse calendário, esse cronograma, semana B é a semana que está prevista para que a formação continuada aos professores de língua portuguesa e matemática aconteçam, tá? Vai acontecer via Centro de Mídias de São Paulo, que vocês estão bem acostumados, já a acessarem. E os professores coordenadores, nós PCNPs, também teremos essa formação uma semana antes de vocês. Então, por exemplo, a ATPC de formação do programa de recuperação está acontecendo nessa semana para professor. Por exemplo, hoje é dia, vocês devem estar assistindo esse vídeo no dia 17, dia 18,
a nossa formação aconteceu na semana anterior e a nossa formação é sempre na segunda-feira. Então, provavelmente, a nossa formação aconteceu na segunda-feira anterior, da semana anterior, no dia 8, né? Então, sempre é com alguns, essa formação para nós, PCNPs e PCs, acontecem uma semana antes da reunião de formação com vocês. Mas a formação que nós receberemos não é a mesma que os professores de língua portuguesa e de matemática receberão. Nós teremos, digamos assim, uma pauta fechada dos assuntos, das habilidades que serão desenvolvidas, que serão utilizadas na formação para os professores. Já vocês, professores, receberão uma formação com a pauta aberta, com todo o desenvolvimento da pauta, com todas as habilidades, com várias possibilidades dessas habilidades serem desenvolvidas em sala de aula com os estudantes, tá? Vocês já devem ter recebido o cronograma de previsto, que por enquanto está previsto, que como tem lá no comunicado, é bom sempre consultar os cronogramas devido a feriados na capital, devido a feriados nacionais. Então, pode ser que essas reuniões de ATPC sofram uma ou outra alteração no dia. Bem, o que é importante também falar para vocês? Deixa eu ver o horário aqui direitinho, onde esses horários de ATPC acontecerão. Geralmente, esses horários, essas ATPCs, acontecem a partir das 7 horas da manhã, né? Para quem tem a carga completa e participa de 7 horas, 7 aulas, né? De formação na ATPC também. Porque depende muito do número de aulas que o professor tem em sua carga horária. Isso vocês já sabem até melhor do que eu, né? Então, verifiquem aí na escola como será essa montagem, essa distribuição para vocês fazerem, participarem dessa formação, tá? Então, por exemplo, na semana B, que é uma semana destinada para a formação da ATPC, do Programa de Recuperação e Aprofundamento, vocês terão participação na unidade escolar, terão a formação pela EFAP e depois vocês voltam com o desdobramento da pauta aí na escola entre os pares. Isso nesse momento para língua portuguesa e para matemática. Para as demais disciplinas, já tem um estudo e já tem uma previsão, como a Giovana já disse anteriormente, tá? O material a ser utilizado nessas formações serão os materiais que nós já temos à nossa disposição. E conforme for chegando o material, ele sendo impresso, também a escola receberá, tá? Bom, posto um pouquinho sobre, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui relevante para falar para vocês sobre a formação de programa de recuperação e aprofundamento. Sim, uma coisa que é importante também dizer. O primeiro momento da formação pela EFAP, a primeira aula, por exemplo, de 45 minutos, tá? Ela vai ser destinada a todos os professores, de uma maneira geral, de língua portuguesa e de matemática, os primeiros 45 minutos. Passado esses 45 minutos, daí vocês vão
para a série específica que vocês lecionam. Ah, mas eu leciono no 6º ano, eu leciono no 7º ano, onde eu vou, né? Como que eu vou fazer para acompanhar? Aguardem a orientação que virá específica para isso, tá bom? Aqui é só para vocês saberem que a formação para o programa de recuperação acontecerá em 2 momentos. Primeiro, uma orientação geral para todos os professores e depois específico por turma, por ano ou série que o professor leciona, tá? Porque também acontece, né, gente? Não tem, por exemplo, o professor leciona no 6º ano. Não tem o porquê ele participar de uma formação que visa apenas as habilidades, né, do ensino médio, por exemplo, né? A não ser que ele também leciona no ensino médio, mas nós temos professores que lecionam apenas nos anos finais, né? E mesmo assim tem professor que às vezes pega só 6º ano ou 7º ano, e nós temos professores também que lecionam apenas no ensino médio. Então não tem o porquê esse professor do ensino médio participar de uma formação dos anos finais, por exemplo, do 6º ano, né? Então, sobre a recuperação, eu acho que era isso que eu precisava falar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá? O meu telefone aqui na diretoria de ensino é o 19 3805 9372, tá bom? E quem tem o meu celular também, pode entrar em contato que eu atendo, respondo o WhatsApp tranquilamente, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a nossa TPC, que acontecerá provavelmente na semana A, né? Que na semana B vocês terão formação sobre o programa de recuperação e aprofundamento pelo canal da EFAP, pelo Centro de Mídias, desculpa. Na semana A, nós estamos planejando, nós estamos vendo a possibilidade de termos essas reuniões ao vivo pelo Teams. Então, para isso, eu peço que vocês verifiquem o acesso do e-mail institucional da Microsoft, que todos os professores já têm. Ah, eu não sei como acessar esse e-mail. Quando você entra lá na sede, você tem lá num lugarzinho lá escrito e-mail. Você clica lá, vai aparecer, se eu não estou enganada, 2 e-mails. O e-mail institucional da Microsoft, que é esse que nós utilizaremos para acessar o Teams, e também nós temos um outro e-mail institucional que é do Google, que é utilizado toda vez que nós precisamos utilizar o Meet. Só que nesse momento, como nós temos muitos professores de língua portuguesa e muitos professores de língua portuguesa estarão utilizando, estarão participando da formação ao mesmo tempo, então nós utilizaremos o Teams, porque ele comporta um número maior de professores. Então, por favor, se vocês ainda não sabem como utilizar esse e-mail institucional da Microsoft, por favor, verifiquem com o PC, ou então agora até com o professor de tecnologia, que pode nos ajudar também, ou mesmo liga aqui para mim, não tem problema nenhum. Porque o link será enviado pelo e-mail. Porque quando você entra no seu e-mail e clica no link, você já entra direto na sala de reuniões, tá? Você não precisa de autorização para entrar. E sem dizer que fica mais fácil a nossa comunicação, e o e-mail institucional é uma ferramenta de comunicação oficial também para todos nós,
tá? Agora eu vou falar mais uma coisinha. Todos nós sabemos, independente da área que nós trabalhamos, independente da disciplina que nós lecionamos, nós sabemos da importância da leitura. E aqui eu deixo um recado para todos os professores, de todas as áreas, de todas as disciplinas. Vocês já estão sabendo que, infelizmente, os alunos não podem manusear os livros da sala de leitura. É uma pena, né? Mas é a instrução que nós temos até o momento. Mas isso não impede que a leitura aconteça de diversas formas. Incentivem, por gentileza, os alunos a lerem, indiquem algum texto que eles possam ler, ou leiam em alguns momentos para eles, em sala de aula mesmo, incentivem. Olha, vocês têm algum livro em casa que são só vocês que manuseiam, querem trazer aqui, querem ler algum poema, querem ler algum capítulo de algum livro que vocês estão lendo. Então, incentivem, né? Ainda mais, nós já sabemos, eu sei muito bem que que muitos professores são apaixonados por leitura, se não todos, muitos, né? Que vocês incentivam. Então, continue incentivando. Não é só porque o aluno não pode ir até a sala de leitura, manusear o livro, que ele está impossibilitado de ler. Porque a leitura, ela pode ocorrer e deve ocorrer em várias situações, em vários momentos, principalmente na sala de aula. Eu me lembro que quando eu era professora, lá na Escola Capitão Agenor, eu começava fazendo a leitura do Minutos de Sabedoria para os alunos, né? Porque ali tem muitos ensinamentos para a nossa vida, para a vida com o outro, para os nossos relacionamentos, né? E os alunos gostavam. E um dia uma aluna falou assim: professora Silvia, hoje, a hora que a senhora for ler, eu posso ler? E daí, claro, né? Claro que pode ler, né? Então, e daí essa aluna pedindo para ler, outros alunos também foram pedindo para ler, né? Então, até que virou, né? Que cada dia era um aluno que lia. Então, essa leitura partiu de mim, porém, ela foi contagiando um aluno, né? O outro aluno, e depois, quando nós percebemos, a classe inteira já estava lendo. Então, não precisa ser horas e horas na leitura. Um pequeno texto, um poema, um capítulo do livro que o aluno está lendo. Então, é importante, né, que esse momento de leitura, ele seja consolidado cada vez mais em sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos, me coloco à disposição e desejo mais uma vez um ano de 2021 muito feliz a todos nós, principalmente na nossa escola, na escola que nós lecionamos, na escola que nós temos contato com os nossos pares e principalmente com os estudantes, que nós estamos aqui porque nós temos um estudante aí na ponta. Então, que o nosso pessoal e o nosso profissional faça a diferença de forma positiva para todos os nossos colegas e também para os estudantes. Um grande abraço a todos. João Cabral de Melo Neto, em Poemas para Ler na Escola. Sejam bem-vindos, professores. Eu sou a professora Silvia, PCNP de Língua Portuguesa aqui na Diretoria de Ensino, e é com grande satisfação que eu tenho essa primeira fala com vocês neste ano letivo de 2021. Eu desejo um ano letivo de 2021 realizador para todos nós e que todos os desafios, né, que possam aparecer ao longo desse ano letivo,
que todos esses desafios sejam transformados em sabedoria, em aprendizagem e também num senso muito grande de amizade, de respeito e de colaboração entre todos nós. Então, tenham um grande ano letivo de 2021, em todos os aspectos, em aprendizagem, em sabedoria, em tranquilidade, e que cada um dos estudantes possa apreender cada ensinamento que com certeza todos os professores oferecerão a eles. Hoje, em especial, eu vou falar um pouquinho com os professores de língua portuguesa e com os professores de matemática. Por que os de matemática também? Porque eu vou falar um pouquinho sobre o programa de recuperação e aprofundamento para a língua portuguesa em matemática. Esse programa de recuperação, ele visa dar uma formação continuada para os professores de língua portuguesa e de matemática, para esses professores trabalharem de maneira sistematizada ao longo do ano de 2021 a recuperação com os alunos que apresentarem necessidade de participarem dessa reunião. Essas reuniões, elas acontecerão ao longo do ano nas reuniões de ATPC. Ela está até o momento prevista para acontecer na semana B. Então, toda vez que vocês virem no calendário de ATPCs, principalmente até esse primeiro bimestre, que é nesse primeiro bimestre que nós temos agora no momento esse calendário, esse cronograma, semana B é a semana que está prevista para que a formação continuada aos professores de língua portuguesa e matemática aconteçam, tá? Vai acontecer via Centro de Mídias de São Paulo, que vocês estão bem acostumados, né, já a acessarem. E os professores coordenadores, nós PCNPs, também teremos essa formação uma semana antes de vocês. Então, por exemplo, a ATPC de formação do programa de recuperação está acontecendo nessa semana para professor. Por exemplo, hoje é dia, vocês devem estar assistindo esse vídeo no dia 17, dia 18, né? A nossa formação aconteceu na semana anterior e a nossa formação é sempre na segunda-feira. Então, provavelmente, a nossa formação aconteceu na segunda-feira anterior, da semana anterior, no dia 8, né? Então, sempre com alguns, essa formação para nós, PCNPs e PCs, acontecem uma semana antes da reunião de formação com vocês. Mas a formação que nós receberemos não é a mesma que os professores de língua portuguesa e de matemática receberão. Nós teremos, digamos assim, uma pauta fechada dos assuntos, das habilidades que serão desenvolvidas, que serão utilizadas na formação para os professores. Já vocês, professores, receberão uma formação com a pauta aberta, com todo o desenvolvimento da pauta, com todas as habilidades, com várias possibilidades dessas habilidades serem desenvolvidas em sala de aula com os estudantes, tá? Vocês já devem ter recebido o cronograma previsto, que por enquanto está previsto, que como tem lá no comunicado, é bom sempre consultar os cronogramas devido a feriados na capital, devido a feriados nacionais. Então, pode ser que essas reuniões de ATPC sofram uma ou outra alteração no dia. Bem, o que é importante também falar para vocês? Deixa eu ver o horário aqui direitinho, onde essas
esses horários de ATPC acontecerão. Geralmente esses horários, essas ATPCs, acontecem a partir das 7 horas da manhã, né? Para quem tem a carga completa e participa de 7 horas, 7 aulas, né? De formação na ATPC também. Porque depende muito do número de aulas que o professor tem em sua carga horária. Isso vocês já sabem até melhor do que eu, né? Então, verifiquem aí na escola como será essa montagem, essa distribuição para vocês fazerem, participarem dessa formação, tá? Então, por exemplo, na semana B, que é uma semana destinada para a formação da ATPC, do programa de recuperação e aprofundamento, vocês terão participação na unidade escolar, terão a formação pela EFAP e depois vocês voltam com o desdobramento da pauta aí na escola entre os pares. Isso nesse momento para língua portuguesa e para matemática. Para as demais disciplinas, já tem um estudo e já tem uma previsão, como a Giovana já disse anteriormente, tá? O material a ser utilizado nessas formações serão os materiais que nós já temos à nossa disposição. E conforme for chegando o material, ele sendo impresso, também a escola receberá, tá? Bom, posto um pouquinho sobre, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui relevante para falar para vocês sobre a formação de programa de recuperação e aprofundamento. Sim, uma coisa que é importante também dizer. O primeiro momento da formação pela EFAP, a primeira aula, por exemplo, de 45 minutos, tá? Ela vai ser destinada a todos os professores, de uma maneira geral, de língua portuguesa e de matemática, os primeiros 45 minutos. Passado esses 45 minutos, daí vocês vão para a série específica que vocês lecionam. Mas eu leciono no 6º ano, eu leciono no 7º ano, onde eu vou, né? Como que eu vou fazer para acompanhar? Aguardem a orientação que virá específica para isso, tá bom? Aqui é só para vocês saberem que a formação para o programa de recuperação acontecerá em 2 momentos. Primeiro, uma orientação geral para todos os professores e depois específico por turma, por ano ou série que o professor leciona, tá? Porque também acontece, né, gente? Não tem, por exemplo, o professor leciona no 6º ano. Não tem o porquê ele participar de uma formação que visa apenas as habilidades, né, do ensino médio, por exemplo, né? A não ser que ele também leciona no ensino médio, mas nós temos professores que lecionam apenas nos anos finais, né? E mesmo assim tem professor que às vezes pega só 6º ano ou 7º ano, e nós temos professores também que lecionam apenas no ensino médio. Então não tem o porquê esse professor do ensino médio participar de uma formação dos anos finais, por exemplo, do 6º ano, né? Então, sobre a recuperação, eu acho que era isso que eu precisava falar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá? O meu telefone aqui na diretoria de ensino é o 19
3805-9372, tá bom? E quem tem o meu celular também, pode entrar em contato, que eu atendo, respondo o WhatsApp tranquilamente, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a nossa TPC, que acontecerá provavelmente na semana A, né? Que na semana B vocês terão formação sobre o programa de recuperação e aprofundamento pelo canal da EFAP, pelo Centro de Mídias, desculpa. Na semana A, nós estamos planejando, nós estamos vendo a possibilidade de termos essas reuniões ao vivo pelo Teams. Então, para isso, eu peço que vocês verifiquem o acesso do e-mail institucional da Microsoft, que todos os professores já têm. Eu não sei como acessar esse e-mail. Quando você entra lá na sede, você tem lá num lugarzinho lá escrito e-mail. Você clica lá, vai aparecer, se eu não estou enganada, 2 e-mails. O e-mail institucional da Microsoft, que é esse que nós utilizaremos para acessar o Teams, e também nós temos um outro e-mail institucional que é do Google, que é utilizado toda vez que nós precisamos utilizar o Meet. Só que nesse momento, como nós temos muitos professores de língua portuguesa e muitos professores de língua portuguesa estarão utilizando, estarão participando da formação ao mesmo tempo, então nós utilizaremos o Teams, porque ele comporta um número maior de professores. Então, por favor, se vocês ainda não sabem como utilizar esse e-mail institucional da Microsoft, por favor, verifiquem com o PC, ou então agora até com o professor de tecnologia, que pode nos ajudar também, ou mesmo liga aqui para mim, não tem problema nenhum. Porque o link será enviado pelo e-mail. Porque quando você entra no seu e-mail e clica no link, você já entra direto na sala de reuniões, tá? Você não precisa de autorização para entrar. E sem dizer que fica mais fácil a nossa comunicação, e o e-mail institucional é uma ferramenta de comunicação oficial também para todos nós, tá? Agora eu vou falar mais uma coisinha. Todos nós sabemos, independente da área que nós trabalhamos, independente da disciplina que nós lecionamos, nós sabemos da importância da leitura. E aqui eu deixo um recado para todos os professores, de todas as áreas, de todas as disciplinas. Vocês já estão sabendo que, infelizmente, os alunos não podem manusear os livros da sala de leitura. É uma pena, né? Mas é a instrução que nós temos até o momento. Mas isso não impede que a leitura aconteça de diversas formas. Incentivem, por gentileza, os alunos a lerem, indiquem algum texto que eles possam ler, ou leiam em alguns momentos para eles, em sala de aula mesmo, incentivem. Olha, vocês têm algum livro em casa que são só vocês que manuseiam, querem trazer aqui, querem ler algum poema, querem ler algum capítulo de algum livro que vocês estão lendo, então incentivem, né? Ainda mais, nós já sabemos, eu sei muito bem que que muitos professores são apaixonados por leitura, se não todos, muitos, né? Que vocês incentivam, então continue incentivando. Não é só porque o aluno não pode ir até a sala de leitura, manusear o livro,
que ele está impossibilitado de ler, porque a leitura ela pode ocorrer e deve ocorrer em várias situações, em vários momentos, principalmente na sala de aula. Eu me lembro que quando eu era professora, lá na Escola Capitão Agenor, eu começava fazendo a leitura do Minutos de Sabedoria para os alunos, né? Porque ali tem muitos ensinamentos para a nossa vida, para a vida com o outro, para os nossos relacionamentos, né? E os alunos gostavam. E um dia uma aluna falou assim: professora Silvia, hoje a hora que a senhora for ler, eu posso ler? E daí, claro, né? Claro que pode ler, né? Então, e daí essa aluna pedindo para ler, outros alunos também foram pedindo para ler, né? Então, até que virou, né? Que cada dia era um aluno que lia. Então, essa leitura partiu de mim, porém, ela foi contagiando um aluno, né? O outro aluno, e depois, quando nós percebemos, a classe inteira já estava lendo. Então, não precisa ser horas e horas na leitura. Um pequeno texto, um poema, um capítulo do livro que o aluno está lendo. Então, é importante, né, que esse momento de leitura ele seja consolidado cada vez mais em sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos, me coloco à disposição e desejo mais uma vez um ano de 2021 muito feliz a todos nós, principalmente na nossa escola, na escola que nós lecionamos, na escola que nós temos contato com os nossos pares e principalmente com os estudantes, que nós estamos aqui porque nós temos um estudante aí na ponta. Então, que o nosso pessoal e o nosso profissional faça a diferença de forma positiva para todos os nossos colegas e também para os estudantes. Um grande abraço a todos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a nossa TPC, que acontecerá provavelmente na semana A, né? Que na semana B vocês terão formação sobre o programa de recuperação e aprofundamento pelo canal da EFAP, pelo Centro de Mídias, desculpa. Na semana A, nós estamos planejando, nós estamos vendo a possibilidade de termos essas reuniões ao vivo pelo Teams. Então, para isso, eu peço que vocês verifiquem o acesso do e-mail institucional da Microsoft, que todos os professores já têm. Eu não sei como acessar esse e-mail. Quando você entra lá na sede, você tem lá num lugarzinho lá escrito e-mail. Você clica lá, vai aparecer, se eu não estou enganada, 2 e-mails. O e-mail institucional da Microsoft, que é esse que nós utilizaremos para acessar o Teams, e também nós temos um outro e-mail institucional que é do Google, que é utilizado toda vez que nós precisamos utilizar o Meet. Só que nesse momento, como nós temos muitos professores de língua portuguesa e muitos professores de língua portuguesa estarão utilizando estarão participando da formação ao mesmo tempo, então nós utilizaremos o Teams, porque ele comporta um número maior de professores. Então, por favor, se vocês ainda não sabem como utilizar esse e-mail institucional da Microsoft, por favor, verifiquem com o PC, ou então agora até com o professor de tecnologia, que pode nos ajudar também, ou mesmo liga aqui para mim, não tem problema nenhum. Porque o link será enviado pelo e-mail. Porque quando você entra no seu e-mail e clica no link, você já entra direto na sala de reuniões, tá?
você não precisa de autorização para entrar. E sem dizer que fica mais fácil a nossa comunicação, e o e-mail institucional é uma ferramenta de comunicação oficial também para todos nós, tá? Agora eu vou falar mais uma coisinha. Todos nós sabemos, independente da área que nós trabalhamos, independente da disciplina que nós lecionamos, nós sabemos da importância da leitura. E aqui eu deixo um recado para todos os professores, de todas as áreas, de todas as disciplinas. Vocês já estão sabendo que, infelizmente, os alunos não podem manusear os livros da sala de leitura. É uma pena, né? Mas é a instrução que nós temos até o momento. Mas isso não impede que a leitura aconteça de diversas formas. Incentivem, por gentileza, os alunos a lerem, indiquem algum texto que eles possam ler, ou leiam em alguns momentos para eles, em sala de aula mesmo, incentivem. Olha, vocês têm algum livro em casa que são só vocês que manuseiam, querem trazer aqui, querem ler algum poema, querem ler algum capítulo de algum livro que vocês estão lendo, então incentivem, né? Ainda mais, nós já sabemos, eu sei muito bem que que muitos professores são apaixonados por leitura, se não todos, muitos, né? Que vocês incentivam, então continue incentivando. Não é só porque o aluno não pode ir até a sala de leitura, manusear o livro, que ele está impossibilitado de ler, porque a leitura, ela pode ocorrer e deve ocorrer em várias situações, em vários momentos, principalmente na sala de aula. Eu me lembro que quando eu era professora, lá na Escola Capitão Agenor, eu começava fazendo a leitura do Minutos de Sabedoria para os alunos, né? Porque ali tem muitos ensinamentos para a nossa vida, para a vida com o outro, para os nossos relacionamentos, né? E os alunos gostavam. E um dia uma aluna falou assim: professora Silvia, hoje, a hora que a senhora for ler, eu posso ler? E daí, claro, né? Claro que pode ler, né? Então, e daí essa aluna pedindo para ler, outros alunos também foram pedindo para ler, né? Então, até que virou, né? Que cada dia era um aluno que lia. Então, essa leitura partiu de mim, porém, ela foi contagiando um aluno, né? O outro aluno, e depois, quando nós percebemos, a classe inteira já estava lendo. Então, não precisa ser horas e horas na leitura. Um pequeno texto, um poema, um capítulo do livro que o aluno está lendo. Então, é importante, né, que esse momento de leitura, ele seja consolidado cada vez mais em sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos, me coloco à disposição e desejo mais uma vez um ano de 2021 muito feliz a todos nós, principalmente na nossa escola, na escola que nós lecionamos, na escola que nós temos contato com os nossos pares e principalmente com os estudantes, que nós estamos aqui porque nós temos um estudante aí na ponta. Então, que o nosso pessoal e o nosso profissional faça a diferença de forma positiva para todos os nossos colegas e também para os estudantes. Um grande abraço a todos.